O que o Senhor espera daqueles que se dizem cristãos? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui hoje para trazer uma palavra nessa segunda com sabedoria, aquilo que está lá no Apocalipse 3, no terceiro capítulo do livro de Apocalipse, que é o livro da revelação de Jesus Cristo. E queria então trazer aqui a partir do primeiro versículo, nesse conjunto de cartas que então João escreve, para as igrejas que estavam ali na região da Ásia, do Oriente Médio, enfim, a partir daquilo que Jesus então tinha revelado para ele. E aí, eu queria destacar aqui algumas advertências que Jesus fez para essas igrejas que refletem aquilo que hoje também, na verdade, são algumas características das igrejas que nós temos nos dias atuais. Então, a partir do versículo 1, diz assim, carta à igreja em Sardes, Então, ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra ti. Você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. E aí então ele continua fazendo aqui algumas admoestações e passa para a igreja que está em Filadélfia, onde ele então elogia essa igreja, não tem repreensão diretamente contra essa igreja, mas ele fala uma coisa importante lá no versículo 9, que diz o seguinte: eis que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Então aqui ele está repreendendo pessoas que se dizem do povo de Deus e não são, que agem de uma determinada maneira diferente daquilo que era esperado que eles agissem. E aí, para finalizar, a carta à igreja em Laodiceia, ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, porque aí você prestaria para alguma coisa. Assim, porque você é morno, e que não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E aí então ele diz o seguinte lá no versículo 19: eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. E aí aquela declaração maravilhosa que Jesus faz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei direito de se sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Então percebam aqui que Jesus faz várias admoestações e mostrando o seguinte, que aqueles que estão mortos espiritualmente, ou seja, que não estão vivendo na plenitude do Espírito com Deus, não estão vivendo uma vida verdadeira com Deus, tendo um relacionamento, vivendo aquilo que está na palavra de Deus, são pessoas que estão mortas, que por mais que digam que estão vivas, que são cristãs, que fazem parte do povo de Deus, elas estão vivendo uma vida rasa, uma vida falsa, uma vida que não representa aquilo que está na palavra. Então, que ele diz assim: lembre-se do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se, porque se você não vigiar, virei como ladrão, e de modo nenhum você saberá a hora em que virei contra você. Então, Jesus mostrando que ele virá contra a pessoa que não está agindo de forma correta, da mesma maneira aqueles que se dizem povo de Deus e não são, que são na verdade sinagoga de Satanás, que estão agindo de forma falsa, agindo por trás dos panos, agindo de forma hipócrita, e também, como ele diz aqui, daqueles que dizem que são ricos, que não precisam de nada, que têm tudo o que eles necessitam, mas na verdade eles são miseráveis, são infelizes, são pobres, cegos, nus, porque eles não vivem uma vida de verdade com Deus, porque eles são mornos, porque eles vivem numa
unidão, vivem numa pasmaceira com relação à palavra de Deus e não fazem aquilo que Deus lhes mandou que eles fizessem. Não estão cumprindo o ID de Jesus, de levar o evangelho a todas as nações, de pregar o evangelho, de batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazer com que mais pessoas encontrem a salvação. Então que nós não sejamos como essas pessoas, que nós sejamos crentes verdadeiros, cristãos verdadeiros, que vivamos aquilo que está na palavra de Deus, cumprindo o chamado que Jesus nos comissionou a fazer, levando a sua palavra, evangelizando a tempo e fora de tempo, porque os dias são maus e cada vez mais se aproxima a volta de Jesus. O tempo está acabando e a gente tem que fazer a nossa parte. Se você gostou, curta, compartilhe, ative o sininho, envie para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje e que você tenha uma segunda com sabedoria. Um grande abraço e até a próxima.